Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para ouvirmos sobre três novos temas esta semana. Esta semana acorda auspiciosamente com um novo tema sobre a que foi chamado Pandora Papers. Vou resistir a fazer a analogia maçadora que toda a gente tem feito, para lhe perguntar que repercussões, Sr. Embaixador, é que mais este caso que envolve paraísos fiscais, que são, como toda a gente sabe, legais, ou seja, este tema nem sequer aparentemente é um tema, dado que tudo aquilo é legal, que repercussões é que lhe parece que tudo isto vai ter? Esta questão dos paraísos fiscais surgiu com grande força, e o António diz bem, são operações de natureza legal, mas são operações que, no quadro da crise financeira de 2008, surgiu uma onda muito forte de deslegitimação destas movimentações financeiras que vão para determinados países, alguns dos quais têm a sua sobrevivência em termos orçamentais praticamente assente na circunstância de haver fortunas que, para fugirem aos impostos nos países de origem, são ali refugiados. A questão às vezes não é só puramente Legal, claro. legal, mas tem repercussões importantes, porque se deu conta ao longo dos anos que muito daquilo que era a circulação de dinheiro vindo de fontes menos limpas, aquilo que era o branqueamento, chamado branqueamento de capitais, que era mesmo o financiamento do terrorismo. Eu recordo-me que há 20 anos se começou a discutir precisamente o papel que os paraísos fiscais tinham na circulação de dinheiro que financiava atos terroristas. Há uma preocupação internacional muito grande que não deixa, que independentemente da legalidade objetiva das operações que estão subjacentes à colocação dos dinheiros nos paraísos fiscais, e há muita gente que utiliza isso de forma legal, apareceu como ofensiva relativamente às ordens democráticas, porque se percebeu que havia muitos cidadãos que utilizavam esses mecanismos para determinado tipo de operações para fugir ao fisco. Diga-se que grandes empresas mundiais, e estamos a incluir empresas nacionais, utilizavam essas operações para fazerem determinado tipo de transações com uma legalidade incontroversa. Mas criou-se na opinião pública internacional, de facto, uma onda negativa contra isto. Os paraísos fiscais são hoje vistos negativamente. O que tem vindo a suceder com este aparecimento de documentação, e estes novos Pandora Papers são nisso muito interessantes agora, é a identificação de figuras políticas, figuras com responsabilidades políticas agora ou no passado, que esconderam, digamos, da opinião pública aquilo que eram as suas operações fiscais para rentabilizarem melhor as suas finanças, algumas eventualmente com uma origem menos simpática, mas algumas delas provavelmente dinheiros pura e simplesmente obtidos legalmente, mas que podiam fugir àquilo que alguns chamam a otimização fiscal no quadro internacional. E, portanto, o que vai acontecer, e isto é que é relevante para o nosso programa também, é a circunstância de muitas destas figuras provavelmente virem a ter nas próximas semanas alguns problemas a ter em termos dos seus próprios sistemas políticos, denunciando, havendo impactos da reação da opinião pública, etc., com algumas eventuais crises políticas associadas. Eu diria que para um programa destes é extremamente rico o surgimento deste tipo de questões. Exatamente. Mas a verdade é que há o outro lado da moeda que eu me permito colocar em evidência. Muitos países, Portugal incluído, têm paraísos fiscais, e a verdade é que a opinião pública nunca fez nenhuma pressão, ou salvo raríssimas exceções, nem sequer é um tema de campanha eleitoral. A pressão da opinião pública em relação à existência de paraísos fiscais, por exemplo, em Portugal, é uma coisa muito diminuta. Nunca ninguém se lembrou em Portugal de exigir, digamos, que o paraíso fiscal que existe em Portugal fosse
pura e simplesmente desmembrado. O paraíso fiscal que existe em Portugal, que estamos a referir que é a Zona Franca da Madeira, tem tido, ao longo dos anos, alguns problemas no quadro da União Europeia. E algumas pressões foram feitas no sentido de uma maior transparência nesse aspecto. Eu acho que a atenção pública relativamente aos paraísos fiscais tem a ver essencialmente com o problema da injustiça dos cidadãos serem obrigados a pagar impostos que em alguns países assumem, digamos, números importantes e cifras importantes e que representam uma parte significativa daquilo que é os réditos normais de um cidadão, e por outro lado perceber-se que ao lado há empresas e há personalidades que conseguem por pequenos truques evitar isso, e ao evitarem isso, naturalmente que aumenta a pressão sobre os cidadãos para que os cidadãos paguem os seus impostos. Eu acho que há aqui um problema de injustiça, e foi uma consciência internacional desta mesma injustiça que acabou por aumentar esta pressão e que acabou por criar este movimento. Porque, como o António dizia bem, não havia, os ingleses têm nas ilhas do Canal vários paraísos fiscais, e isso, o problema nunca se pôs. Nos Estados Unidos há paraísos fiscais dentro dos próprios Estados Unidos. Exatamente. Há ilhas nas Caraíbas que vivem disso, e há empresas especializadas e escritórios especializados em desenhar modelos de intervenção para isso mesmo, quer dizer, para poder, por exemplo, para poder fazer investimentos diretos noutros países que escapem, por exemplo, à fiscalidade, porque caso contrário tornar-se-iam muito mais pesados em termos de fiscalidade. Bom, e isso, por um lado, beneficia os países que são destino desse mesmo investimento, e por outro lado, cria problemas aos países de onde esse dinheiro sai e onde esse dinheiro não paga os seus impostos. Eu acho que há um movimento internacional que tem, mas eu diria que tem 2 décadas, não mais do que isso, no sentido de criar uma espécie de justiça internacional fiscal. Se repararmos bem, a linguagem que hoje se utiliza ao nível dos mídia, ao nível até da linguagem dos partidos políticos, relativamente às pessoas que fogem às suas obrigações fiscais, é muito mais forte do que era há 20 ou 30 anos. Sim, claro. E as pessoas hoje têm um pouco a consciência, talvez porque começam a indignar-se relativamente à circunstância de haver pessoas e figuras que conseguem, por mecanismos e em particular por truques legais, e volto a dizer, os truques são legais, conseguir escapar a isso. Portanto, as pessoas são desmunidas, o cidadão normal está desmunido de poder para evitar pagar impostos, mas há outros cidadãos que, por serem bem aconselhados, por conseguirem furar os interstícios da lei, conseguem encontrar maneiras de fugir ao pagamento dos seus impostos. E, de facto, às vezes, os números que se vêem são perfeitamente escandalosos. As grandes figuras americanas, por exemplo, os grandes milionários americanos, pagam muito poucos impostos, quer dizer, e são alguns desses milionários que têm consciência social mais elevada, 2 ou 3, que dizem que nós pagamos poucos impostos. As leis protegem para nós pagarmos poucos impostos. E, portanto, há hoje uma consciência internacional nessa matéria. Apesar de tudo, há pressões de natureza bilateral e multilateral sobre os vários países, em particular sobre aqueles que são menos transparentes relativamente ao modo como estas facilidades fiscais se processam, e isto é um movimento imparável. Este caso agora tem as repercussões de natureza política, porque não é o senhor Silva ou o senhor António que está lá, são figuras públicas internacionais que, com maior ou menor importância, utilizaram os paraísos fiscais, e isso vai criar uma onda, particularmente por este consórcio de comunicação social que hoje faz estas divulgações. É, no fundo, digamos, um ato de algum populismo, mas eu diria que tem algum sentido de natureza de justiça. É preciso que os cidadãos se sintam que, ao pagarem os seus impostos, ninguém escapa a esse pagamento, e que todas as entidades, cidadãos ou empresas, são solidários relativamente a isso. Devido, como dizia há bocado o Sr. Embaixador, à natureza deste programa, vamos deixar em paz os 3 honrosos portugueses que fazem parte da lista,
Mas exatamente falou dos Estados Unidos. Eu, se não estou em erro, Joe Biden é oriundo exatamente de Delaware, que é um paraíso fiscal do interior dos Estados Unidos. É com certeza mais uma dor de cabeça para o presidente norte-americano, numa altura em que se constata que esta última fase do primeiro ano da administração Biden está a ser tremendamente complicado. Não só esta questão, mas também a questão da pega, digamos, perdão, no interior do Partido Democrata, onde por várias razões, nomeadamente no Senado e na Câmara dos Representantes, os democratas parecem estar em absoluto estado de sítio. Como é que explica estas dificuldades, eu diria que bastante inesperadas, se nos reportarmos há 9 meses atrás, porque a administração Biden está a passar? António, eu acho que há aqui um aspecto interessante que tem quase a ver com o circunstancialismo político do qual Biden emergiu. Biden é o produto de uma espécie de freentismo anti-Trump, que juntou todas as alas, mesmo as mais diversas, dentro do Partido Democrático, numa tentativa de encontrar uma cara que pudesse substituir Donald Trump. Esse era o desiderato maior, eu diria que era um desiderato de bem nos Estados Unidos. E isso fez com que Biden, que nem sequer, digamos, à partida parecia o candidato democrático ou a personalidade democrática com mais força, surgisse como uma espécie de média aritmética daquilo que era possível ter como um programa ou como um plano comum. E mais do que isso, um plano comum elegível. Porque o que se procurava no quadro democrático era alguém que tivesse uma cara para ser eleito. Isso era muito importante para conseguir fazer oposição a Trump. E Biden é esse resultado, é essa resultante. E desde o início que se percebeu que à volta de Biden e no modo como ele desenhava a sua candidatura, havia coisas muito diferentes, e os democratas americanos, contrariamente àquilo que às vezes é uma imagem caricatural que se tem na Europa, não são nada uniformes. Há democratas nos Estados Unidos que estão muito próximos de republicanos, tradicionalmente. Talvez o próprio Joe Biden, se não estou em erro. Talvez, quer dizer, mas o que é que aconteceu? Biden, para ser eleito, teve que fazer uma série de compromissos. E ao fazer esses compromissos, por exemplo, apareceu surpreendentemente com uma agenda social, ambiental e até esta agenda de infraestruturas, que tem um sentido quase neo-keynesiano, um pouco um novo New Deal, como se diria, uma fórmula do Roosevelt. Exatamente. Aparece como algo que acomodou e de certo modo calou-se, reparar bem, ao longo destes tempos, a ala mais à esquerda dentro do partido, representado por Bernie Sanders, por Elizabeth Warren e várias outras personalidades, quer no Senado, quer na Câmara dos Representantes. E agora vem ao de cima, quando se chega às coisas reais, vem ao de cima aquilo que é também, eu diria que a democraticidade do sistema, isto é, muito destes representantes que vêm dos Estados, que têm o seu eleitorado, estão ali a representar interesses, não estão-se a representar a si próprios. Claro. E alguns desses interesses são ligeiramente contraditórios entre si. Isto que está a acontecer, que é o surgimento, lembra-se a luta que foi quando Biden consegue 50-50 no Senado, o Senado tem e que a vice-presidente, que é presidente do Senado, por inerência, teria o voto de desempate. E as pessoas pensaram, bom, está o assunto arrumado, Biden, exceto para aquilo que é necessário 2/3, é que Biden tem o Senado garantido. Ora, não tem, porque surgiram 2 senadores com uma agenda mais recuada relativamente àquilo que é a agenda mais progressista dentro do Partido Democrático, que estão a criar problemas e, digamos, a tornar determinados projetos reféns de outros. Exatamente. Isso é um sistema, é algo que pode parecer contraditório, mas é democrático, no sentido de que essas pessoas têm essa representação política. Isto está a criar, de facto, como o António diz, uma dificuldade a Biden, e Biden teve estes 8 meses, se a gente pensar bem, recheado de dificuldades, porque para além de, digamos, de ter anunciado um ambicioso plano e uma ambiciosa agenda,
Biden teve logo atrás de si esta questão do Afeganistão, que eu diria que está um bocadinho disfarçada agora com esta crise interna, que não foi, digamos, o momento mais brilhante das administrações americanas dos últimos anos. Claro. Portanto, o Biden está a ter uma grande dificuldade. Mas também temos que perceber uma coisa, falta pouco mais de um ano para termos eleições nos Estados Unidos. Exatamente. Eleições não só para o Congresso, para todo o Congresso, porque os membros do Congresso são eleitos de 2 em 2 anos, como para 1/3 do Senado. E aí prevêem-se algumas surpresas. E por isso mesmo, eu diria que muitos daquilo que são as movimentações no quadro democrático têm já a ver com os efeitos previsíveis de que certas políticas de Biden podem ou não ter na popularidade desses mesmos senadores ou representantes no quadro das suas constituencies, dos seus espaços eleitorais. Claro. Portanto, Biden está a sofrer já, eu diria, os efeitos antecipados daquilo que vão ser as eleições intercalares de 2022. Evidente. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com um novo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para rumarmos bem longe dos Estados Unidos, até a Península Arábica, até ao Qatar, que está a organizar eleições gerais. Não é propriamente um acontecimento muito corriqueiro naquela zona do mundo. Acha que há aqui um sinal qualquer de mudança que vale a pena referir, Sr. Embaixador, sendo certo que o Qatar não é propriamente do grupo de amigos da Arábia Saudita e, portanto, talvez haja aqui alguns fatores que vale a pena chamar a atenção, não lhe parece? Estas eleições do Qatar não podem ser desligadas daquilo que é o contexto global da participação democrática ou não democrática nos países, nos 6 grandes países, nos 6 países do Golfo. O Qatar, como o António referiu, é um país um pouco atípico, porquanto tem uma relação mais complexa com a Arábia Saudita. Esteve inclusivamente aqui há poucos anos debaixo de uma espécie de cerco feito pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos, que procurava... Uma espécie de contagem de proteção. Exatamente, porque o Qatar tem uma característica curiosa, é que é um país que, sendo um país pequeno, tem um país com poucos milhões de habitantes, com 3 milhões de habitantes, é um país que tem uma ação internacional um pouco, eu diria, desmesurada para aquilo que é vulgar num país desta dimensão. Aparece como mediador, viu-se agora o que aconteceu com os Estados Unidos, foi em Doha, no Qatar, que se realizou a cimeira entre os talibã e o governo americano. Exatamente, ainda claro. no tempo de Trump. O Qatar tem intervenções na Palestina que irritaram muito a Arábia Saudita e tem essencialmente uma ligação à Turquia, porque a sua maioria no Qatar há uma linha ligada à Irmandade Muçulmana, que faz com que, digamos, haja aqui uma reação àquilo que é a linha saudita tradicional. O Qatar vive um problema. Nós temos uma tentação dentro da Europa e até dos Estados Unidos sempre de olhar para as monarquias do Golfo mais em termos praticamente daquela coreografia quase do vestuário e da ideia de que são países extremamente ricos graças ao petróleo e ao gás. Nós temos que perceber que aquilo são, vale a pena dizê-lo com todas as letras, ditaduras. Exatamente. Estamos a falar de tudo. Todas elas são ditaduras. Nós falamos muitas ditaduras quando nos referimos à Venezuela, ou referimos-nos à Bielorrússia, ou referimos a vários outros países do mundo. Mas normalmente não nos referimos de forma aberta às ditaduras que são todos os regimes ali. E, portanto, nenhum destes regimes promove, por exemplo, a existência de partidos políticos. Tem os conselhos consultivos que foram, entretanto, criados, alguns sempre com poderes limitados e quase sempre com uma participação muito limitada.
há uma tentativa, por exemplo, no Catar, estas eleições, que são umas eleições para um conselho consultivo, que abriu, são as primeiras eleições para este conselho consultivo, do qual são eleitos 2/3 nestas eleições e 1/3 são nomeados pelo Emir. Mas mesmo assim, este Conselho Consultivo não tem quaisquer competências, por exemplo, na definição da economia, na definição do investimento direto estrangeiro, Claro. nas questões de defesa, nas questões de segurança. Por outro lado, as pessoas que puderam votar são pessoas que tinham que mostrar que tinham relações, que tinham uma linha familiar em que já eram cataris em 1930, os familiares. Tudo aquilo que foram pessoas que adquiriram a nacionalidade não votaram. As mulheres votaram poucas mulheres, nenhuma mulher foi eleita, mas de qualquer forma estamos a começar num caminho, numa determinada linha, Certo. e é também, no fundo, a noção destes países de que, para utilizar a velha expressão de Lampedusa, para que tudo continue na mesma, é preciso que alguma coisa mude. Claro. E é o que eles estão, neste momento, a fazer. Uns mais, outros menos. A Arábia Saudita, muito menos. O Oman mais, o Qatar mais. O Kuwait é talvez o mais avançado nessa matéria. Mas temos países, por exemplo, que são altamente repressivos, como o Bahrein, que têm um problema interno para resolver, porque o que se diz nestes países, o que se diz naquilo que é a divisão dentro destes países, é que muito daquilo que seriam as linhas divisórias na hipótese de eleições abertas e de partidos, teriam muito menos a ver com programas e teriam muito mais a ver com divisões tribais e divisões religiosas. Exato. Portanto, repare, o Bahrein, por exemplo, é um país que tem que é dirigido por uma classe política sunita, mas que, por outro lado, tem uma maioria de população, cerca de 70%, creio eu, xiita. Pois. É muito próximo também da linha do Irão. E quando houve uma movimentação, em 2011, no âmbito das Primaveras Árabes, no Bahrein, aí a Arábia Saudita entrou em força e foi ao Bahrein repor a ordem em favor da família reinante. Exatamente. Estamos aqui num terreno onde as aberturas são muito escassas, são um bocadinho para inglês ver. Exato. Diria, digamos, tendo em atenção que tudo isto são antigas colónias britânicas, que eram um pouco para inglês ver, mas enfim são um pouco para o mundo ver. Nós no Qatar para o ano vamos ter o Mundial de Futebol, um sinal democrático no Qatar, em Doha, é algo que já vai, digamos, ajudar a melhorar a própria imagem do Qatar. Portanto, estamos aqui num processo muito lento, num processo em que a chantagem, a dependência do petróleo e do gás, fez com que o mundo ocidental, particularmente durante o tempo da Guerra Fria, e para evitar poluição por parte da União Soviética, defendesse estes regimes independentemente do seu caráter repressivo, autoritário e profundamente divisivo. E, portanto, estamos aqui também num conjunto de países que são, no fundo, federações de tribos. Exatamente. Elas são federações, como já era a Líbia, repare bem. E o caso da Líbia é capaz de ser também algo que o mundo não esquece. Há aqui a noção de que isto são tribos. Há uma tribo normalmente que sobe ao poder e as divisões internas em alguns destes países, e no Qatar isso é assim, a tribo que está no poder está agora a abrir um pouco, e ao que se diz, está a abrir mais à participação e ao emprego das outras tribos. Mas estamos a falar de um país, António, e as pessoas não se dão conta disso. Nós em Portugal somos 10 milhões de habitantes e temos 500 mil estrangeiros, isto é, 5% da população. No Qatar, 10% da população é que é nacional. Exatamente. 90 são estrangeiros. Exato. E destes 90 só votam meia dúzia deles. São países muito, muito estranhos na sua formação. E os estrangeiros, obviamente, não votam nesses países, e convém que ter isso claro. São países ricos que às vezes têm uma relação com esses estrangeiros em termos de direitos laborais muito discutível, mas que
possível, não os deixa tornar profundamente atrativos nomeadamente para o investimento estrangeiro. E há muita gente, até portugueses, naturalmente, que vão trabalhar para o Qatar e vão trabalhar para os 6 países do Golfo, porque são mercados muito apelativos, são mercados que têm muito dinheiro e onde se pode ganhar muito dinheiro e bem, legitimamente, só Claro. que quadro político muito repressivo. Exatamente. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida e até lá. Bem-vindos à terceira e última parte de A Arte da Guerra de hoje, para falarmos do tema, também ele muito atual, das relações entre a China e Taiwan. Aparentemente os chineses resolveram andar a passear mais do que uma dezena de caças, bombardeiros, no espaço aéreo de Taiwan, e a pergunta que me recordo de lhe fazer é se lhe parece que o AUKUS foi um presente envenenado. Há uma precisão aí relativamente ao espaço aéreo. Uhum. É que os voos da China tiveram lugar numa zona que é uma zona próxima do espaço aéreo de Taiwan, mas que a comunidade internacional em geral, nos vários países, considera como uma zona que, não sendo do espaço aéreo, não sendo uma violação do espaço aéreo, são zonas de proximidade cuja prevenção, digamos, fica ligada ao país próximo. Certo. O que faz com que normalmente haja avisos, haja informações sobre esses voos. Ora bem, estes voos tiveram lugar essencialmente, para além de casos que tinham tido lugar já há uns meses, relativamente próximos da própria ilha Taiwan, tiveram lugar sobre as Ilhas Pratas. E as Ilhas Pratas são ilhas cuja titularidade em termos de soberania a China considera discutível. Mas há um ponto importante: estes voos estão ainda em zonas internacionais. Mas isto é muito relevante, isto é, a China normalmente faz este tipo tem este tipo de iniciativas quase sempre motivado por um motivo próximo, por uma questão próxima. Exato. E a questão próxima, diz bem, o AUKUS não é completamente indiferente a isto. E quaisquer reações e quaisquer tipo de tomadas de posição de Taiwan têm sempre quase sempre uma atitude forte por parte dos chineses. Os chineses tiveram uma expressão interessantíssima a propósito de uns comentários feitos pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, e já poderemos falar um pouco do estatuto de Taiwan no plano internacional. Chamaram ao ministro dos Negócios Estrangeiros uma mosca estridente, para utilizar uma expressão de um poema de Mao Tse-tung. Convém, já agora, para as pessoas que nos estão a ver, e muito sinteticamente, explicar o que é Taiwan no plano internacional. Exato. Taiwan, até 1971, sediava aquilo que as Nações Unidas tinham como o governo da China. Muito embora todo o território, digamos, continental asiático já estivesse, desde 1949, sob a administração da República Popular da China. Portanto, há uma coisa que é a República Popular da China e há uma coisa que é a República da China, que era a antiga República de Chiang Kai-shek. Em 71, as Nações Unidas, numa resolução, alteraram a representação e passou a República Popular da China a representar a China, a representar toda a China. Essa resolução não deu, no entanto, qual foi o estatuto de Taiwan? Taiwan ficou numa espécie de limbo, porque não é um país independente, não é um país que tenha uma independência, mas é uma soberania no quadro internacional. Exato. Digamos, é reconhecido por alguns países, não são muitos, são 14 ou 15 países que reconhecem Taiwan. Taiwan nunca declarou, digamos, a sua independência para ser membro das Nações Unidas e vive com um estatuto talvez um pouco mais forte, tendo em conta a sua dignidade, até democrática, também convém dizê-lo, é um país democrático, mas vive com um país com alguma semelhança, por exemplo, com a República de Chipre Norte. Isto é, são um país que tem, há um conjunto de países que o reconhecem e outros que não. Só que Taiwan tem um quadro de relações internacionais de natureza cultural e económica fortíssimo. Fortíssimo. E
por exemplo, em Portugal e em toda a União Europeia, há representações de Taiwan, e há vários países europeus que têm representação em Taiwan. O único país da Europa, soberania da Europa, que tem umas relações diplomáticas com Taiwan abertas é Santa Sé. Isto deve ter a ver, seguramente, com a questão da Igreja Católica na China. Exato. Portanto, é uma relação complicada, é um país que vive, é uma entidade internacional, é um país, no fundo, e um Estado com reconhecimento limitado, mas que vive numa tentativa de sedução de vários países. O seu sucesso não tem sido grande, mas eu pergunto-me agora se nesta fase em que a ameaça chinesa, porque a China nunca reconheceu que Taiwan é uma entidade independente. Para a China, Taiwan é a 23ª província, onde não exerce a sua soberania, mas onde a prazo, nesta questão, como sabe, os chineses, o tempo é uma coisa diferente daquilo que é para nós, a prazo lá iremos. A questão está em saber se a China lá irá por uma evolução pacífica de Taiwan que a faça regressar à mãe pátria, ou se irá lá de forma militar. Não parece haver dentro de Taiwan uma evolução no sentido de ligação à República Popular da China. Isso parece evidente. E por isso mesmo há quem pense que a China pode ser tentada, nesta sua época de tensão com os Estados Unidos, a atos de natureza violenta e militar para retomar o poder. E por outro lado há aqui uma questão muito antiga nos Estados Unidos. É que nunca ficou muito claro, naquilo que são as declarações americanas ao longo de décadas, o que é que fariam os Estados Unidos no caso de Taiwan ser atacada pela China. Há quem diga que o que se passou em Cabo e o modo como os americanos saíram de Cabo, e mais do que isso, o modo como os aliados americanos pelo mundo terão ficado preocupados ao ver que os Estados Unidos, afinal, deixaram cair aquilo que era o seu aliado local, terá provocado um pânico em Taiwan. E há quem diga também que Joe Biden pode sentir-se tentado a dar mais garantias a Taiwan do que aquelas que todos os governos americanos anteriores têm dado. Vamos ver, mas Taiwan vai estar, e esse é um ponto importante, vai estar no centro de grandes debates nos próximos tempos. E nós nunca sabemos, da parte da China, contrariamente à Rússia, que nós conhecíamos, ou à União Soviética e à sua sucessora, que nós sabemos mais ou menos e temos um pouco a noção de uma certa previsibilidade quanto à sua posição internacional. A China é uma entidade muito pouco conhecida e é uma entidade que nós não conseguimos prever os passos seguintes. Claro. Portanto, vamos ver em que medida é que este tipo de ações ameaçadoras da República Popular da China sobre a República da China, que não é reconhecida por Pequim, vai ou não continuar, em que medida os Estados Unidos se vão colocar, digamos, mais ao lado de Taiwan. Há quem diga que poderiam fazer uma espécie de um upgrading até formal da relação com Taiwan. Dito isto, muitos outros países, nomeadamente a União Europeia, fica muito preocupada com aquilo que chama, aliás, há um documento da União Europeia que chama desafios sistémicos, colocados sistemáticos, colocados pela China, Pequim, a Taiwan. E há uma declaração da União Europeia nesse sentido, digamos, mandando o recado a Pequim, no sentido de não dever ir tão longe. Eu admito não perceber nada de estratégia militar, mas de alguma maneira permita-me que lhe coloque esta pergunta deste modo. Mao Tse-tung chegou ao poder em 1949, na altura Chiang Kai-shek refugiou-se em Taiwan, 2 anos depois começou a Guerra da Coreia, e portanto a minha teoria, digamos assim, peço desculpa, é que se a China quisesse resolver o problema de Taiwan, neste pequeno hiato inicial do poder de Mao Tse-tung, e imediatamente antes, durante ou a seguir à crise da Coreia, teria resolvido a questão de Taiwan, se para isso estivesse virado, nomeadamente numa altura em que, isso depois desapareceu 2 décadas mais tarde, numa altura em que a China tinha os Estados Unidos como um dos seus principais inimigos. Isto é, se na altura a China não resolveu o problema de Taiwan, é porque deixou o Chiang Kai-shek viver em paz os seus últimos dias,
E, portanto, a pressão, digo eu, a pressão para que a China resolva o problema de Taiwan não há de ser assim tanta quanto isso, não lhe parece? Tem razão nessa altura, e há um ponto mais. A China tinha nessa altura como aliado a União Soviética. Exatamente, A União exatamente. Soviética estava ao lado da China, digamos, o chamado cisma sino-soviético só vai acontecer nos anos 50. Exatamente. A China, de facto, eu não lhe sei dizer a razão pela qual essa ação não se fez, eu penso que teve a ver também com a circunstância de que a China, de que Chiang Kai-shek, desde 1945, tinha garantido o seu lugar nas Nações Unidas. E, portanto, quando em 49 a República Popular da China se cria, a legitimidade internacional de Chiang Kai-shek era muito forte no quadro mundial. E, portanto, a China e os Estados Unidos também gostaram de ter Chiang Kai-shek na luta anticomunista. Claro, Chiang Kai-shek claro. também fez parte da Guerra Fria. E, portanto, a China, como já referimos, é um país que tem o tempo a seu lado, resolveu, da maneira que nós sabemos e que já aqui foi analisada, a questão de Hong Kong, resolveu a questão de Macau e espera resolver a última questão que lhe resta, que é a questão de Taiwan. Mas a China tem com Taiwan, António, um problema mais complicado, porque é um problema dos estreitos entre Taiwan e a China. A China vive numa postura, em termos internacionais, desafiando do próprio direito internacional, no sentido de reforçar o seu poderio sobre aquela área que ela chama o Mar da China. Porque a China precisa dos mares livres para comerciar e precisa dos mares livres para importar o petróleo e o gás que a sua indústria, muito poluente e muito ainda dependente de combustíveis fósseis, necessita. E por isso mesmo está a fazer e a ter atos que são, eu diria, lesivos até de uma certa ordem internacional. Tem a reação dos Estados Unidos, mas também tem a reação da Coreia do Sul, tem a reação do Japão, tem a reação das Filipinas, para garantir, eu diria, situações de facto nesses espaços. E disso faz parte também as Ilhas Prata, sobre o qual fez estes sobrevoos. A China quer criar situações de facto. E acho que está a fazer um pouco, como também às vezes a Rússia fazia, que é testar as linhas vermelhas. Exatamente. Testar as linhas vermelhas. E vai jogando até saber até que ponto é que uma reação maior poderia vir. Resta saber é se este teste de linhas vermelhas é feito de uma maneira suficientemente inteligente para evitar que possa haver que ela seja calcada. Consequências militares complexas. Uma última questão, Sr. Embaixador. Estas linhas vermelhas aparecem neste momento inscritas na agenda do Ocidente. Porquê? Porque de repente o Ocidente lembrou-se de Taiwan, ou talvez antes porque Taiwan é, nomeadamente em termos do digital, o segundo maior fornecedor do Ocidente. Eu acho que os Estados Unidos têm em Taiwan um aliado que não querem perder e não estão disponíveis para perder no chamado, num puzzle que ali existe relativamente aos seus aliados, que curiosamente, vale a pena dizê-lo, ficaram após a Segunda Guerra Mundial democracias, estamos a falar, ou algumas, digamos, menos brilhantes, como sejam as Filipinas, outras tais, mas toda aquela zona, no fundo, a Coreia do Sul é uma democracia, o Japão é uma democracia, Taiwan é uma democracia, e, portanto, até em termos do próprio modelo da democracia liberal, aquilo são exemplos que os Estados Unidos querem manter. E é isso, e o António tem razão, há elementos de natureza económica, de tecnologia, muito importantes para o Ocidente, que Taiwan representa, e os Estados Unidos não parecem disponíveis para perder. Mas há um ponto também importante, é que esta situação de Taiwan, e digamos as ameaças sobre Taiwan e as próprias exigências sobre os Estados Unidos de garantirem a segurança de Taiwan, apresentam-se num momento em que os Estados Unidos estão num tempo de refluxo relativamente à sua ação externa. Num tempo em que vão diminuir tropas que estão estacionadas no Japão, tropas que estão estacionadas na Coreia do Sul, tropas que estão estacionadas nos Emirados Árabes Unidos, que estão estacionadas na Alemanha. Porquê? Porque a opinião pública americana está numa fase de refluxo, como já esteve depois do Vietnã, e agora está outra vez numa fase de refluxo. Portanto, para os americanos, e para qualquer presidente americano, uma decisão, digamos, de reentrada e de avanço para uma zona de risco é também muito complexa, e a China também sabe isso. Exatamente. Muito bem, muito obrigado, Sr. Embaixador. Ficamos hoje por aqui.
em a arte da guerra. Para a semana voltaremos com 3 novos temas. Até lá, obrigado.